Olá, meus amados, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com o canal Levando a Palavra. Gente, no vídeo de hoje a gente estará dando continuidade ao testemunho da minha sogra, né? Foi um testemunho impactante, muito forte e muito longo, porém a gente está colocando aqui a parte 2. Você ainda que não assistiu a parte 1, vá lá no vídeo anterior, que ela está contando toda a sua história desde a infância. E hoje, na parte 2, ela estará contando como foi que ela se converteu, como foi que ela correu para os braços do Senhor Jesus. E, gente, é um testemunho muito poderoso. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Tenho certeza que Deus vai libertar vidas através de você. Por isso, gente, não deixe de compartilhar esse vídeo com a sua família, com seus amigos, com todas as pessoas que vocês amam, pois Deus vai libertar vidas através de vocês. E não deixe, gente, de deixar o seu joinha e se inscrever no canal, você ainda que não é inscrito. Então, vamos lá para mais um vídeo com o canal Levando a Palavra. E assim, amados, eu vou contar aqui uma parte, né, que vai dar todo o início da convenção da minha sogra. Quando eu conheci o meu esposo, né, que a gente foi morar em Minas Gerais, Deus preparou o nosso casamento, né, a convenção dele. A gente veio passar um período na casa dela, né, que foi a primeira vez que eu tive contato com a minha sogra, assim, porque a gente veio passar uns dias e aí eu vim ficar na casa dela, né, como esposa do meu marido. E aí eu conheci a minha sogra, né, uma mulher de bastante fé e devota aos ídolos dela. Então assim, eu conheci aquela mulher que acordava de manhã cedo, acendia a sua vela, né, ficava rezando o terço dela, ela tomava banho de folha, e aquilo ali, eu dentro dessa casa dela, né, a casa dela era cheios de ídolos, sabe? E aquilo ali começou a chamar minha atenção, porque eu via uma mulher em meio àquela crença toda, uma mulher do coração muito bom, e eu comecei a observar ela, cada detalhe dela, e eu falei, eu vou orar por essa mulher, porque ela tem uma fé muito bonita. E aí, gente, foi algo muito tremendo que Deus fez no meio dessa família. Por quê? Porque eu comecei... Primeira semana que eu cheguei na casa dela, que a gente veio passar um mês de férias aqui na casa da minha sogra, na Bahia, eu comecei a dizer que eu queria orar todas as meia-noite. E eu reunia todo mundo dentro de casa e a gente começou a orar durante esse um mês que eu tava passando aqui. E ela pegava, ia pro quarto, né, que ela não gostava muito dos crentes, né, acredita assim, que ela achava a gente chato, né. Então ela pegava e se trancava no quarto, né, às vezes eu convidava ela, ela falava que não, mas era porque de algumas coisas, né, que ela achava que a gente tinha, né, alguma chatice, coisinha que essas pessoas que às vezes é tão devota acham que a gente tá falando muita besteira, né? Por a gente falar muito sobre os seus ídolos, essas coisas. Então assim, eu nunca cheguei para ela para acusar ela das imagens dela, mas assim, no início a gente só fez oração e eu comecei a analisar ela no todo, né? E ali Deus começou a trabalhar, a gente não sabia que ali era um começo de uma libertação. E a gente se reunia ali na sala, eu, meu marido e alguns parentes dele que tinha chegado de fora, né? E a gente orava ali no meio daquela sala da casa dela. E Jesus espiritualmente já estava trabalhando. Até que um dia a gente voltou, né, para Minas Gerais. E aí teve que ir novamente eu voltar para tirar carteira de habilitação aqui na Bahia. E aí eu voltei, meu marido ficou em Minas Gerais. E aí foi aonde tudo começou, né? Ela cuidava muito da mãe dela, eu vou contar essa parte que ela cuidou da mãe e que a mãezinha dela ficou doente. Foi onde Jesus começou a trabalhar. Fala um pouquinho como a senhora cuidava da sua mãe. Minha mãe era assim um ouro para mim,
coisa muito especial. Eu cuidei dela, cuidei do meu pai. Meu pai faleceu primeiro. Meu pai era assim muito teimoso, porque ele bebia, mas ele foi operado de próstata e ele não guardou o resguardo. Aí ele, dentro de 1 ano depois, ele faleceu. Mas eu cuidei dele até o final. Eu que era a enfermeira dele, eu que limpava ele. Diante dos meus irmãos, tudo, eu que cuidei deles, né? Aí o dele faleceu, aí ficou minha mãe. Aí minha mãe, eu cuidava, eu fazia tudo que ela queria. Eu procurava, eu varria Valença, mas eu achava para ela, para não deixar em falta. Eu cuidava dela muito bem, glória a Deus. Ela tinha 6 filhos, mas ela só queria ficar comigo. Às vezes eu dizia, mãe, os outros irmãos querem ficar com a senhora um pouco. Ela, não, minha filha, eu só quero ficar com você. Você cuida muito bem de mim e eu quero ficar com você. E realmente, eu fazia todas as vontades para ela, eu não saía para canto nenhum. Aí eu era viúva e arranjei um namorado, ela era ciumenta, ela não queria porque ela achava que eu ia abandonar ela. Dizia, minha mãe, eu nunca vou abandonar a senhora. Se eu for morar com ele, eu levo a senhora. Aí ela dizia, mas ela ficava. Uma vez eu viajei com ele para Porto Seguro, só 3 dias. Quando eu voltei, ela estava no hospital, então eu não deixava ela. Eu não saía, o pessoal me chamava assim para alguma festa, um aniversário, para praia. Eu não ia porque eu não ia deixar ela. Então eu me tornei uma pessoa assim muito presa, dedicada a ela, mas com todo o carinho no mundo. Foi tanto que eu quando eu vi a mãe dos outros morrer, eu dizia, oh meu Deus, quando for a minha dormia na minha cama comigo. Aí Deus, né? Deus me deu um conforto tão grande que eu chorei pouco, porque eu tinha minha consciência tranquila, porque eu fiz tudo o que devia de uma filha. E quando a vozinha morreu, né, eu passei um momento aqui, quando ela ficou doente, e eu pude ver o trabalhar de Deus. Por quê? Porque quando eu estava aqui, eu percebi o cuidado que minha sogra tinha com a mãe dela. E elas duas eram muito apegadas uma à outra. Então, assim, Deus sabia que a libertação da minha sogra dependia de uma separação, que às vezes a gente não compreende no mundo natural, mas no espiritual é algo tremendo que Deus fez no meio desta família, porque minha sogra, ela era de uma religião que ela brigava pela religião dela, ela dizia que nunca ia sair dessa religião, e além de ela ser dessa religião, ela levava a vozinha também, que também era católica. Então Deus permitiu acontecer coisas, né, situações para que houvesse libertação e houvesse, né, realmente mudança de vida da parte da minha sogra. Até que Deus permitiu que a vozinha partisse dessa terra, para poder as duas, né, Deus começar a trabalhar. E aí primeiro Deus começou a trabalhar na vida da vozinha. Por quê? Porque quando ela partiu, foi algo muito tremendo, gente. Eu tô contando aqui um pouco porque eu participei desse momento. Então eu vi o trabalhar de Deus aqui grandemente na vida dessa família. E quando a vozinha ficou doente, foi algo que ela ficou doente de uma coisa simples, né? Que foi pedra no rim ou pedra na vesícula. Pedra na vesícula. Ela foi num médico porque, né? Ela foi tentar operar minha sogra. Foi, mas o médico disse que ela era muito de idade e não podia operar. E aí mandou ela pra casa. E daí, quando mandou ela pra casa, ela foi assim, muito boazinha, sabe? Foi só pra se consultar, pra ver o dia da cirurgia, pra conversar com o médico. E aí ela voltou pra casa, depois ela passou mal, né? E deu derrame, né? E aí voltou pro médico e a gente pensou que ia perder ela naquele momento. E Deus não permitiu, gente. Foi algo tremendo. Ela chegou a ficar em coma
né? Todo mundo achou que ia perder ela naquele momento. Mandou até ir pra casa. E mandou todo mundo pra casa, né? E ela também pra tentar. Com a sonda. Com a sonda, né, minha sogra? Só se alimentava com a sonda. E aí foi que ela mesmo, em casa, tirou a sonda dela, que foi algo tremendo. E Deus permitiu ela ter mais dias ali com a gente. E Deus voltou, né? Deu um pau. Festejou o aniversário dela e tudo. Ela morreu depois de uma semana do aniversário dela. A gente fez bolo. Ela não podia mexer com a mão, mas ela cantou batendo palma só com a mão. E ela não falava quase, né? Mas ela cantou parabéns também, com bolo. E com uma semana, aí ela passou mal, né? Aí voltou para o hospital. E antes disso, lembrando que ela deu derrame, gente. Só que a mente dela estava intacta. Foi isso mesmo. Ela falava tudo, ela reconhecia todo mundo. Então Deus não permitiu que a memória dela falhasse, porque Deus estava trabalhando no mundo espiritual. E eu lembro que um dia eu cheguei a dormir lá, né, com minha cunhada na casa, porque a gente tava dormindo ali junto com ela na cama, assim, ela dormia na cama, a gente dormia no chão, assim, para poder estar acompanhando ela. E Deus permitiu que ela visse, né, que ela era devota também àquelas imagens, e ela começou a ver aquelas imagens que ela adorava, que ela acendia vela, ela começou a ver cara de bicho fazendo careta para ela. Deus permitiu com que a visão dela espiritual fosse aberta e ela começou a ver, eu acredito que era demônios, né? Tudo aquilo que ela achava que era santo, que era algo bom, Deus começou a mostrar para ela que não era. Então Deus trabalhou na vida da vozinha e depois que preparou ela, levou ela para a glória. Creio, Jesus, que ela hoje está num lugar muito especial, ela aceitou a Jesus. E depois veio a minha sogra, o processo da minha sogra, porque minha sogra perdeu a mãezinha dela que ela mais amava. E aí ela teve que ir lá para minha casa, lá em Minas Gerais, passar uns dias comigo. E ela vai contar um pouquinho. Sim, aí quando eu cheguei, eu tava muito assim, triste, né? Mas eu tinha me conformado, porque, né, Deus, ele é assim, ele é o dono da vida e da morte, né? Então ele dá a pessoa, a mãezinha da gente, tudo, mas no dia que ele quer levar, ele leva, ele é o dono. Então eu me conformei com isso, eu disse, ó Deus, eu sei que ela tá nos teus braços, então eu tenho, né? Aí eu fiquei triste, mas eu fiquei conformada. Eu não chorei muito, porque eu sabia que tudo eu tinha feito em vida, né? O importante é a gente fazer em vida, porque aí, e Deus, né? Eu sei que Deus me abençoou tanto. Glória a Deus. Depois que ela partiu, aí eu viajei, nunca tinha viajado de avião, viajei de avião para Minas. Levei 3 meses, mais ou menos. 2 meses, não foi? Foi. 2 meses. Aí eu fui para casa de Manuela. Aí Manuela chegou, Manu chegou, me disse que tinha pago um encontro espiritual para ela. Um encontro espiritual. Aí eu disse, eu vou. E quando eu cheguei lá, eu vi a mudança de meu filho. Glória a Deus. Aí eu fui visitar a igreja deles, aí o pastor era cheio de Deus, era um pastor que pregava, a gente via que verdadeiro. E eu fui olhando aquilo, porque hoje em dia existem muitas igrejas, antes eu dizia, eu não participo dessas igrejas porque eu vejo tanta crença diferente, tantos pastores, né? Vamos dizer, falsos. Então, aí eu fui para essa igreja e eu gostei da pregação dele. Vai lá comigo, gente. Ela espírita e eu falava, mãe, minha sogra. E ela lá prestando atenção. E eu ficava prestando atenção, o jeito deles ser, o jeito deles tratar Deus. E até que eu fui ao encontro com Deus, foi um movimento espiritual, né? Deus é tremendo, e lá eu vi o tanto de espiritualidade que era aquilo ali, e eu fiquei encantada.
Glória a Aí Deus. minha nora me deu uma Bíblia de presente, e essa Bíblia eu tenho até hoje, e eu vou por ela, porque ela tem assim, a tradução de hoje A linguagem. e as letras são grandes, né? E eu toda noite, gente, desde que eu me converti lá, eu não deixo de ler a palavra de Deus. Glória a Deus. E eu aprendi muito. Eu tenho 4 anos já de convertida. Aleluia, pra glória do Senhor. E eu todo dia eu digo para Deus, oh Deus, por que eu não fui antes de Aleluia. servir? Porque não existe nada melhor do que servir ao nosso Deus Todo-Poderoso. Aquele que fez tudo, aquele que fez... Nós Certo, único, nós somos filho único dele. Aleluia. E a salvação é única também, gente. Então eu digo, não existe nada melhor, minha conversão. Aí eu fui, né, para esse encontro. Aí eu já voltei assim, cheia do Espírito Santo. Oh, glória! Ela teve um verdadeiro encontro com Cristo nesse dia. Realmente. Deixei tudo que nos agrada a Deus. Eu jogava muito. Eu jogava muito na loteria. Era meu dinheiro, era um pedaço grande Pra loteria. para loteria. Aí Jesus, eu deixei tem misericórdia de tudo nós. isso. Eu comecei a fazer uma coisa que eu vi um testemunho de uma mulher que ela falou que ela era endividada, ela devia muito, mas um dia quando ela começou a participar, dar o de Deus, né, os 10%, o dízimo, aí eu também disse assim, ó Deus, eu tinha um cartão, gente, de crédito, 2, que eu nunca pagava todas, só ficava devendo juro, eu só pagava assim, pela metade. E o juro, Endividada, né, minha sogra? endividada, eu não conseguia, gente. Só que quando eu fiz, eu disse a Deus, ó Deus, eu vi aquele testemunho e me tocou. E eu vou lhe dar o dízimo do meu dinheiro. Glória. de Jesus todo. converteu ela de verdade, gente. Aí eu Sabe o que é peguei, Glória a Deus. eu peguei esse mês, eu disse assim, esse mês o senhor sabe, né Deus, que eu tô devendo esse cartão, tem mais de ano eu assim, mas não importa, eu vou tirar o meu dízimo e vou doar. Vou dar, que é do Senhor, doar não, porque Deus não precisa, mas a igreja dele precisa. Glória a Deus. Aí eu Aleluia. peguei e fui, tirei o dízimo, assim que eu recebi o dinheiro, gente, coloquei no envelope, sem pena, sabia que era, esse dinheiro era de Deus, aí dei. Pois, é a pura verdade, acredite. Depois desse dízimo, nunca mais, já tem quase 2 anos, nunca mais, ó, Deus deixou faltar. Nada. Meus cartões pago tudo antes do dia. Glória a Deus. O dinheiro Aleluia. aparece, eu não sei como. Até essa semana passada eu tava atrás de um dinheiro assim na minha bolsinha. Eu vi uns R$2 em cima. Quando eu olhei, tinha mais 50 de fim de mês. Tá Glória. entendendo? Então, Deus não deixa faltar, gente. E não é isso só não. Todo o dinheiro que eu pego, eu tiro os 10% todo. E eu faço doação. Aleluia. Essa pandemia toda, eu fiz as minhas doações. O dinheiro que eu ganho é pouco, mas Deus rende. Multiplica. Rende isso aí. Eu tenho plena certeza que Ele rende o nosso dinheiro, gente. É assim. E eu tiro, e eu faço assim. Tudo para Deus é o primeiro. Se eu recebo o dinheiro, outro dia eu fui no banco pegar o dinheiro e eu vi uma calça muito bonita na loja e baratinha. Eu digo, eu vou comprar. E eu tinha recebido o dinheiro. Quando eu cheguei na porta da loja, o Espírito Santo, o de Deus. Aí eu fui em casa, tirei o de Deus, depois eu comprei a calça. É assim Aí que eu conta, faço. minha sogra, que a senhora voltou de Minas Gerais, Sim. convertida. Voltei convertida. Aí cheguei aonde eu vivia, que eu era espírita. Aí disse lá o rapaz que eu tinha aceitado o Senhor Jesus como meu único e verdadeiro Salvador e que eu agora pertencia a Ele. Aí com 1 ano eu me batizei na igreja daqui. Mas, deixa eu falar aqui, gente, É porque eu desculpa. esqueço. Eu sei.
Só contando que ela se converteu, gente, lá em Minas, e ela não tinha retirado os ídolos dela da casa sim. dela. Ela largou lá o terço dela, que ela andava com um terço no pescoço, né? Ela saiu de lá e já largou o terço lá mesmo. Aí eu disse, oxe, minha sogra esqueceu o terço dela. Aí eu aproveitei aquele momento e falei, não, Deus converteu ela de verdade, quebrou os terços, queimei. E ela não sentiu falta, ela nem largou lá porque ela não queria mesmo. E teve outra coisa, que Deus falou comigo, gente. Oh, Eu tive glória. experiência com Deus, porque ela me dizia que as imagens, que Deus não se agradava das imagens. E eu dizia, isso é bobagem, mas não vai fazer nada. E eu ficava, aí um dia eu pegando na palavra, eu lendo, aí eu disse assim, ó Deus, me fale agora, se o Senhor se agrada. Aí eu abri a palavra, Deus, indo, foi até, é porque eu não gravo. Isaías? Eu acho que sim. Isaías. Aí que Deus abominava imagem, ídolo, tudo que não agradava a Deus. Aí eu disse, será? Ainda duvidei. Depois, outra vez, Deus falou comigo no mesmo lugar. Eu digo, é. Aí eu tirei tudo de imagem. Tirei Aleluia, tudo, glória tudo, a Deus. tudo. Santo, santo é o teu nome, Jesus. É. Tirei tudo da parede. Dei até lá o homem que eu vivia lá, né? O rapaz que eu vivia lá, ele perguntei se ele queria, ele quis, né? Então, eu peguei, dei tudo e agora eu vivo só para ele. Tudo para ele. Glória a Deus. O mês passado eu tive muito doente do vírus. Coronavírus, ela pegou o vírus, gente. Foi. Foi algo tremendo que Deus fez. E fiquei muito doente. Eu fiquei sem força até de pegar um copo com água. Mas Deus é tremendo. No segundo dia do problema meu, eu ainda não tinha nem ido no médico, mas eu tava sentindo uma quintura, era febre por dentro, mas eu bati o joelho no chão, gente. E eu vi quando a quintura saiu assim, ó, pequena Deus, ó, saiu. Fiquei com a fraqueza, não tive cansaço, mas fui no médico, que meu filho disse, ó, minha mãe, é melhor a senhora ir no médico, porque ele vai passar remédio e a senhora não precisa voltar. Já pensou se dá o cansaço na senhora? Fui no médico, aí o médico passou o remédio tudo do vírus, eu fiquei em casa, tomei tudo e graças a Deus não senti cansaço nem febre. Era o que eu tinha mais, né? Assim, medo porque o cansaço a gente vai para intubação. E já tá bem complicado. Eu não tive nada no pulmão, eu fiquei só fraca, sem paladar. Aí uma médica conhecida minha passou uma vitamina que voltou logo o meu paladar, uma vitamina muito boa, que foi também que me ajudou na minha recuperação. Tomei muita água de coco, mas eu fiquei fraca, gente. Não aguentava nem andar. Fraca. Aleluia, Jesus. Mas assim mesmo eu me alimentava devagarinho, mas é porque eu fiquei tão fraca, eu tenho um problema de diabetes, né? E eu fiquei muito fraca. Só que eu fui buscar o resultado com 10 dias, a médica disse, você teve, mas já está curada. Se faltar alguma resma, você volta para o médico. Aí o que voltou para mim foi uma dor de cabeça muito forte. Eu achei que eu ia ter um derrame cerebral, porque eu não aguentava nem abrir os olhos. Aí eu tomei umas 3 qualidades de remédio para passar dor e nada, não passava. Aí veio na minha cabeça assim para botar batatinha, eu me lembrei. Porque eu disse a Jesus assim, primeiro, eu deitada com a dor de cabeça, eu disse, oh Deus, se o Senhor quiser me levar agora, o Senhor pode me levar, estou pronta. Mas se o Senhor ver que eu ainda tenho algo para fazer aqui na terra, o Senhor não me deixa em cima de uma cama. Porque essa dor de cabeça parecia um derrame, chegava, fervia o miolo. Aí eu dizia assim, se o Senhor não me deixa em cima de uma cama, aí veio aquilo, eu disse, eu vou botar batatinha aqui, o único remédio agora, porque eu já tomei 3 qualidades de remédio diferente e nada. Aí eu botei as batatinhas, aí me sentei ali na sala, aí a enfermeira chegou, chamei ela, uma que mora de frente, aí a enfermeira Nádia chegou lá na porta e eu disse, ô Nádia, eu tô aqui, uma dor tão grande na cabeça,
Eu já tomei todo tipo de remédio e nada. E agora eu botei batatinha para ver se passa. Eu queria ver se você sabe se tem médico. Aí ela fez, eu vou olhar para a senhora. Eu vou olhar lá e venho lhe dizer. Menina, aí ela disse, o médico vai passar você pro neuro, vai passar você para fazer um exame. Eu digo, tá vendo Deus, eu no meu pensamento, essa dor de cabeça é dessa doença maldita, meu pai. Não deixa o devorador levar meu dinheiro com o médico, porque eu vou ter que pagar. Vou ter que pagar neuro, muitos exames que ele vai passar. E eu não tenho. Eu sei que o espaço de 1 hora para 2 horas a cabeça foi embora a dor. Glória a Deus. Quando a enfermeira chegou, eu digo, Nádia, não precisa mais não. Minha cabeça passou. Instantaneamente. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Então, gente... E hoje eu estou aqui para contar esses testemunhos, porque eu achava que eu ia partir. Então, gente, a minha sogra, ela tem muita história de vida, ela tem muito testemunho muito forte. Ela contou aqui, assim, um pedacinho, porque realmente a gente não pode falar muito aqui no canal, né? Porque leva muito tempo. Mas hoje eu glorifico a Deus, né? Pela vida do meu esposo, que Deus transformou a vida da minha sogra. Hoje ela é uma nova criatura em Cristo Jesus. Se você tiver a oportunidade de conversar com ela vai estar sempre pregando Jesus, ela está apaixonada por esse Deus, né? Eu amo. Ela ama esse Deus e ela fala, meu Deus, porque eu não conheci o Senhor antes. Então, a gente vê que tudo que ela adorava, que tudo aquilo que ela acreditava, né? Gente. O Espírito Santo tirou tudo de O Espírito Santo limpou ela, porque a palavra de Deus fala, né? Eis que as coisas velhas já se passou e tudo se fez novo. Amém. E fez Deus novo sim na minha vida. E outra coisa, meus filhos todos convertidos. Olha que pra bênção. glória de Deus, Glória gente. de Pense Deus. aí o que é que Deus não faz na vida de um ser humano. Meus filhos foram primeiro de que eu converti. Eles se converteram para depois eu me converter. Eu tenho uma filha que ela é missionária. Glória a Deus. Ela foi primeira, ela fez muita oração para mim, ela fez jejum, tudo para eu me converter. Deus levanta um da casa para salvar a família toda. Aí depois, meu filho lá em São Paulo também já é convertido com a esposa. Tem um filhinho, se chama Rogério. E Robson, que é o esposo dela, que foi um menino que ele não me dava trabalho. Eu vim saber depois do que ele aprontava. Ele aprontava escondido, né? Aprontava muito escondido, bebia muito, farrava. Eu soube até que ele usou droga, eu não sabia, gente. Mas, para a honra e glória de Deus, aleluia. Eu vi meu filho tão mudado que eu aprendi com ele. Deus é fiel. Muita coisa, eu vi ele outro homem. E quando ele se converteu, ele mandou uma música pra mim. E até hoje agora eu gosto muito da declaração de mãe para filho. Aquela música é muito linda, que ele foi quando ele se converteu, né? Eu não estou lembrada o nome da música, mas é... Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria, sabendo que eu me frustraria. Como podes me amar assim? Essa música. Então, aí eu vi a mudança dele, gente. E hoje meu filho é outra pessoa. E a gente só tem que glorificar Deus, né? E dizer que Ele é bom o tempo todo. E a misericórdia dele, gente, que tem nos alcançado. Aí meu filho, ele trabalhava no shopping. E ele via muitas mulheres lindas, né? Como ele era muito namorador antigamente, ela era amiga dela há muito tempo, mas nem queria ele porque ele era assim, namorador. Era muito safado. Deus converteu. Misericórdia. Ele era muito atrapalhado. Aí Deus converteu ele, gente, que ele me disse, minha mãe, hoje eu nem olho para as mulheres para não me pecar. Aí eu fiquei olhando assim, como é que o homem muda assim? Só Jesus! Só Jesus, gente. Glória a Deus. Porque eu disse, ele não olha para as mulheres, um homem que era tão... E meu filho é bonito, só viu? pra mim, gente. Só olha pra ele. Dia fala que É um me ama. amor.
grande. Que Deus abençoe Amém. sempre, porque o homem de Deus é assim. Ele ama a esposa, ele não trai, porque ele teme ao grande Deus. Glória a Deus. Gente, é isso. Eu só tenho que agradecer a Deus, né, pela vida da minha sogra, essa mulher que hoje é uma amiga, uma mãe pra mim. A gente é muito apegada, né? Não deixa de falar comigo um dia. Mas assim, gente, eu trouxe ela aqui porque o testemunho dela é muito forte mesmo, né? E eu tenho certeza que vida vai ser impactada. E Jesus, ele mesmo, ele fala, né, que ele se agrada de um coração quebrantado. E um coração quebrantado, ele não despreza. E foi isso que ela fez, ela quebrantou o coração diante de Deus e Deus, ele limpou, né? Ele começou a tirar a cegueira dos olhos dela, né? E ela começou a ver que tudo aquilo que ela praticava era inútil, era desagradável aos olhos do Senhor. E hoje ela é uma mulher liberta para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer para vocês aí que estão nos assistindo, esse Deus, ele é tremendo e ele vai aonde o ser humano não consegue ir. Ele cria situações para salvar o teu da sua casa. Amém. Ele cria situação para salvar aquelas pessoas que às vezes você tem orado e muitas das vezes acha que não vai ser convertida porque a situação daquelas pessoas é muito, né? É muito pesada às vezes aos nossos olhos. Mas o que é que o nosso Deus não pode fazer, gente? Ele fala que ele pode fazer todas as coisas, ele domina todas as pessoas, ele domina o universo, ele que criou o ser humano, então nada para ele se torna impossível. A libertação dos seus filhos, a libertação da sua casa, é o Senhor que determina. Continue orando pelos seus, continue crendo naquela palavra que diz, aquele que crê Amém. Será salvo, tu e a tua casa. Amém. Continue acreditando que o Senhor vai salvar os teus, assim como ele tem salvado muitas vidas, né? Ele tem libertado, ele tem transformado vidas e ele vai continuar fazendo isso porque ele é Deus, ele é com aqueles que clamam a ele é por aqueles que, né, invocam o nome dele, ele é encontrado por ele, né? Por essas pessoas. A Bíblia fala que o Senhor, ele nos dá enquanto a gente dorme, ele trabalha por nós. Eu quero deixar uma palavra para vocês que fica lá em Mateus 9, a partir do 12, que diz assim: ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de remédio, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifício, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Amém. Então Jesus, ele ama os pecadores, Amém. Né? Tem jeito sim para todos nós, porque quando Jesus morreu naquela cruz, ele pagou um alto preço de sangue, não foi por alguns, ele pagou pelo mundo inteiro. Então ele deseja salvar todos nós. Nós somos amados de Deus, né? E o desejo do coração do Pai é que eu e você esteja na presença dele, né? Amém. Verdadeiramente. E então é isso que nós veio deixar para você, né? Através do testemunho da minha sogra. Eu quero dizer uma coisa, que Deus, ele não ama o pecado, ele ama o pecador. Então, quanto mais cedo você se entregar para ele, glória a Deus, mas vai viver uma vida diferente, uma vida feliz, porque a felicidade, ela não é deste mundo, ela é de lá. E quando você tem Jesus no coração, você pode estar passando por sufoco, por doença, por tudo, mas você se torna a felicidade dentro de você, porque você sabe que tem um grande Deus na sua vida. Então é isso, gente. Eu também desejo que vocês, né, curtam um pouquinho desse vídeo e medite, porque aconteceu comigo essas coisas e eu venci. Glória a Deus. Então deixa seu like e que Jesus abençoe a vocês. Em nome de Jesus, Amém. Deus abençoe a todos. É o que nós desejamos. E fica com Deus. A paz do Senhor, meus amados. Amém. Tchau. Glória a Deus.